o computador da aeronave alertou a tripulação de que estavam a apenas 1000 pés do solo. Nesse momento, o indicador do glide slope voltou a exibir leituras que pareciam corretas, levando o comandante a questionar se o sistema estava funcionando normalmente. Ele mencionou essa dúvida, mas os outros tripulantes não deram atenção. A aeronave então entrou em uma forte tempestade. O engenheiro de voo ligou o limpador do para-brisa, enquanto os pilotos fixavam seus olhares no escuro à frente, desesperados para avistar as luzes da pista. Se conseguissem vê-las, poderiam prosseguir com o pouso. No entanto, à frente só havia escuridão. De repente, a voz automatizada do sistema de alerta da aeronave soou, informando que estavam a apenas 50 pés do solo. O engenheiro de voo ficou surpreso, mas os outros 2 pilotos não reagiram e continuaram a aproximação. O alerta vinha do rádio altímetro, que mede a distância real entre a aeronave e o solo. Enquanto isso, o altímetro principal indicava 120 pés acima do nível do mar, sugerindo que estavam sobre um terreno elevado. Esse deveria ter sido um aviso crítico para os pilotos perceberem que estavam muito baixos. Se o comandante tivesse olhado para o rádio altímetro, teria visto os números caindo rapidamente até 0, mostrando que estavam prestes a colidir com uma elevação do terreno. No entanto, a tripulação não percebeu o perigo iminente. Eles continuaram executando a checklist de pouso, calmamente confirmando que os freios automáticos estavam ajustados, o trem de pouso baixado e travado, os spoilers ativados e os flaps configurados corretamente para a aterrissagem. Mas, no momento em que finalizaram a checklist, o computador da aeronave emitiu o alerta de altitude mínima. Esse deveria ter sido um aviso crucial. O alerta deveria soar apenas ao atingir a altitude mínima de decisão de 560 pés. No entanto, eles estavam a apenas 70 pés quando o alerta disparou, o que só poderia significar uma coisa: estavam sobre uma colina. Apesar disso, o comandante acreditava que a pista estava a menos de 1 milha de distância e manteve a descida. Mas então, veio um alerta impossível de ignorar. 20 pés. O engenheiro de voo anunciou. O copiloto, percebendo a gravidade da situação, sugeriu um arremetimento. A aeronave estava a apenas 20 pés do solo, sem qualquer visibilidade da pista. Isso não fazia sentido. O comandante, no entanto, não respondeu. O copiloto insistiu. Não vejo a pista. Arremeta. Nesse momento, o copiloto tinha autoridade para assumir o controle e realizar a manobra de arremetida, o que poderia salvar todos a bordo. Mas ele não o fez. A cultura coreana de respeito à hierarquia, combinada com o treinamento militar e a obediência rígida na aviação, impediu que ele desobedecesse o comandante. Após 2 pedidos urgentes do copiloto e do engenheiro de voo, o comandante finalmente decidiu arremeter. Ele empurrou as alavancas de potência, desconectou o piloto automático e tentou subir. No entanto, ele ainda não compreendia a gravidade da situação. Seu comando no manche foi fraco e hesitante. O ângulo de subida da aeronave aumentou apenas 1 grau por segundo, o que era insuficiente. A essa altura, a aeronave estava a menos de 100 pés do solo e não conseguia ganhar altitude. O sistema de alerta de proximidade do solo começou a disparar repetidamente. 3 segundos após a decisão de arremeter, o voo 801 colidiu com a encosta da colina Nimitz. A aeronave se partiu e explodiu. O controlador de tráfego aéreo em Guam só percebeu que o avião havia desaparecido 9 minutos depois. Quando as equipes de resgate chegaram ao local, quase 1 hora após o impacto, encontraram apenas 31 sobreviventes entre os 254 passageiros e tripulantes. 6 desses sobreviventes morreriam depois devido aos ferimentos. 20 anos após o acidente, o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes, NTSB, dos Estados Unidos, divulgou seu relatório final. O documento recomendava que pilotos realizassem briefings completos antes de aproximações por instrumentos. Se o comandante tivesse feito isso, poderia ter notado o terreno elevado perto do marcador de rádio Nimitz e compreendido que os indicadores de distância estavam medindo até o marcador e não até a pista. O relatório também recomendou que, quando equipamentos de navegação fossem conhecidos por estarem inoperantes,
os pilotos deveriam ignorar qualquer leitura associada a eles. No caso do voo 801, a tripulação perdeu tempo tentando interpretar leituras inconsistentes do Glides Lope. 17 dias após o desastre, o sistema de alerta de altitude mínima do aeroporto de Guam, que havia sido desligado por anos, foi finalmente reativado. Desde então, o gerenciamento de ameaças e erros tornou-se um componente essencial do treinamento global de gerenciamento de recursos da tripulação, ajudando a evitar que tragédias como essa se repitam.